Meus cumprimentos a cada servidor, a cada servidora, comunidade em geral que nos assiste nesse momento. Nós estamos, neste dia, temos a honra de receber Adelina Caldas. Ela é analista da UESC, mestra em Cultura e Turismo e atual coordenadora de Recursos Humanos da Universidade. Nós estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas, diálogos com a FUSC, e hoje trazendo um tema muito importante para amplo conhecimento da própria universidade, que são os desafios, né, da área de recursos humanos nesse período pandêmico. Bom, como é sabido por todos, desde o dia 16 de março, nós estamos com a universidade fechada, porém em funcionamento. E muitas das atividades que estão ocorrendo, elas estão ocorrendo de forma remota, né? E outras tantas atividades essenciais e imprescindíveis nesse período estão acontecendo de maneira presencial ou semipresencial. E é importante destacar que vários setores estão tendo uma demanda elevadíssima nesse período, e um deles é justamente a coordenação de recursos humanos da Universidade Estadual de Santa Cruz. O setor ele desenvolve uma série de ações, dentre elas atividades de acolhimento ao servidor técnico e docente, atividades relativas à saúde mental, atividades relativas à instrutoria. São diversas as demandas da coordenação de recursos humanos da nossa instituição. E hoje, especialmente, um desafio novo se apresenta, né? São as ações que estão sendo desenvolvidas nesse campo, né, virtual, mediado por ferramentas de internet e plataformas. Então, se coloca esse período como uma aprendizagem para todo o CDRH e para toda a universidade como um todo. Bom, quero agradecer muito o aceite aí desse convite, a coordenadora de recursos humanos da nossa universidade, Adelina Caldas, a qual eu passo a palavra para discorrer aí um contexto sobre esse tema de hoje, e já pergunto sobre quais são as principais atividades desenvolvidas pela coordenação de recursos humanos da nossa universidade. Bom, muito prazer, Adelina, e fique à vontade aí em discorrer sobre esse tema inicial. Oi, Rafael, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom podermos falar daquilo que a gente tem feito nesse período pandêmico e numa amostra real de que a universidade ela nunca esteve presa aos muros do campus, né? O nosso trabalho é um trabalho que sempre ultrapassou os muros do campus e consegue atingir a toda a sociedade. O grande desafio nosso é que a coordenação de desenvolvimento de recursos humanos, ela tinha localmente uma atribuição de atendimento às demandas do servidor, né? E quando nós passamos para o trabalho remoto, e que era uma coisa muito desconhecida, né? A gente nunca havia experimentado isso antes. De fato, muitos desafios foram se apresentando, né, ao longo desses quase 5 meses, né, que nós já estamos em distanciamento social. Então, a CDRH, localmente, ela tem essa atividade de acolhimento do servidor, na escuta psicológica, no processo de desenvolvimento profissional através das capacitações, na promoção de programa de qualidade de vida, de saúde, de segurança no trabalho, o próprio acompanhamento do servidor em processo, né, de licença médica, naquele momento que ele adoece, e também um braço que se estende, que é um apoio que nós também damos aos servidores aposentados, né? Apesar de eles estarem aposentados, alguns vínculos permanecem, e nós também fazemos com que esses vínculos sejam também fortalecidos. Então, assim, localmente a gente tinha uma gama de atividades, um planejamento anual, que já estava pronto lá em março, né? A gente já tinha muitos planos, a gente já sabia o que ia acontecer em setembro, né? Então, você tinha todo um planejamento feito e, de repente, você se depara com o distanciamento social.
Foi um desafio. Primeiro, para a gente se localizar enquanto servidor, porque agora a nossa casa, que era o nosso lugar de descanso, nosso lugar de parada dos trabalhos, começou a virar também o nosso local de trabalho, né? Então, a gente conciliar todo esse processo de encontro, de reunião e de estabelecer as novas diretrizes. Então, foi o grande desafio, assim, nesse primeiro momento da pandemia. A gente pegou o planejamento e disse, e agora? Como é que faz isso aqui, cada um na sua casa? Né? Como é que faz isso aqui, cada um na sua casa? Então, esse foi um grande desafio, um desafio que a gente tem enfrentado ainda, Rafael. A gente tem aprendido todos os dias nós temos aprendido, mas a coisa que eu considero que tem sido mais relevante é o fato de que antes nós fazíamos um planejamento, né, a partir do que a gente via do movimento do servidor no campus. Hoje o nosso planejamento ele gira muito mais em função das demandas que vão se apresentando pelo período da pandemia, né? Então estamos todos aprendendo juntos. A gente tem ouvido muito, a gente tem perguntado muito do que as pessoas precisam, o que as pessoas gostariam de ter nesse distanciamento, e a gente tem tido esse retorno, e a partir daí a gente tem construído as nossas ações. Mas é um desafio, né? A internet que cai, o software que a gente não conhece, é o menino que grita, né? É o cachorro que late no momento de uma reunião. Então, assim, essas tensões todas de estarmos remotamente trabalhando, né? Mas, olhando para trás, é impressionante como nós evoluímos, como nós crescemos e como nós descobrimos outras potencialidades que a gente não sabia, inclusive, que tinha, né? Então, tem sido muito bacana, muito desafiador. É muito boa essa introdução, Adelina, inclusive importantíssima para que a própria comunidade acadêmica tome conhecimento, né, desses desafios, das dificuldades que é um setor que trabalhava eminentemente com questões presenciais, né? Justamente nesse esteio, Adelina, e o quadro reduzido, né, que o CDRH tem hoje, não é só uma questão que o CDRH passa, mas diversos setores da nossa universidade, o quadro reduzido de servidores técnicos, quais são essas principais dificuldades e desafios hoje no desenvolvimento e na promoção das ações, né, nesse campo novo, né, virtual, por intermédio de plataformas virtuais, digitais, como que o CDRH está lidando com essas principais dificuldades, né, de transição para a continuidade da promoção dessas ações? Quando a gente pensa em trabalho remoto, a gente pensa em todos os recursos necessários, né, para que esse trabalho remoto efetivamente aconteça. Então, para além de termos um quadro de servidores, que é um quadro reduzido diante da demanda que nós temos, a gente se deparou, então, com o acesso a esses servidores. Porque quando estávamos presencialmente, uma ligação, um e-mail ou a visita à própria unidade resolvia muitas questões, né? Mas agora não, agora a gente tem que fazer isso virtualmente. Então, o grande desafio nosso, Rafael, foi manter o elo com o servidor. Foi não perder esta relação com o servidor, dizer, olha, você está na sua casa, nós estamos na nossa, mas nós estamos ainda ligados pelo mesmo vínculo, né? Que é o vínculo do serviço público. Então, esse foi um grande desafio, porque no primeiro momento o que a gente sentiu é que cada um tentou se organizar internamente, cada servidor, porque efetivamente nós voltamos para casa, né? E não podemos sair mais. Então, cada servidor também precisou de um tempo para adequar a sua rotina, readequar a sua vida para o trabalho remoto. Então, a gente considera que esse tempo foi um tempo de silêncio, porque todo mundo correu para tentar se ajustar, até a gente pensar, bom, agora a gente já passou esse tempo, 15 dias, 20 dias, 30 dias, e agora? A gente vai fazer o quê? Né? Logo de pronto, a gente entendeu que precisava instrumentalizar os servidores para usar as plataformas digitais. Né? Então, por exemplo, as reuniões vão acontecer a partir de que plataforma? Mas quem tem acesso a essa plataforma?
né? Então, a gente começou a pensar, então, vamos primeiro para o que é muito essencial, que é ajudar as pessoas a se comunicarem a partir de agora, né? Nos novos meios de comunicação que nós temos. Então, a gente precisou rever a nossa página no Instagram, a gente precisou rever a nossa página no Facebook, precisamos rever o conteúdo dos e-mails que nós mandávamos e precisamos treinar os servidores para acessar minimamente a plataforma que a gente usa para reunião, que é a plataforma do Google Meet. Pronto. Esse foi o ponto crucial para a gente desenvolver todas as outras ações que a gente vem desenvolvendo até agora. Foi primeiro descobrir o que é que nos une, né? O que pode estreitar o nosso relacionamento a partir daqui. Quando a gente descobriu, pronto, aí todas as outras ações conseguiram serem efetuadas com êxito, né? Então, esse foi o grande desafio inicial e que nós já vencemos, né? A gente conseguiu, hoje a gente tem mais de 100 pessoas treinadas no Google Meet, né? Então, a gente tem muita gente treinada e você sabe que capacitação é uma rede. Eu treino o Rafael vira suporte para outro servidor, e o outro servidor, um vai virando suporte para o outro, né? Então, por isso que a capacitação é tão importante dentro da instituição, porque a gente não capacita apenas quem está no curso, acaba virando uma capacitação de fato em rede, né? Então, esse foi o grande desafio, penso que vencemos, estamos conectados, estamos nos falando, estamos até fazendo entrevista, né? Então, estamos bem conectados. Então, esse desafio bacana, a gente já venceu, já superou, estamos agora trabalhando nos próximos. Muito bacana, Adelina, você lembrar dessa parte aí de instrutoria, né? Eu, inclusive, fiz um curso, né, sobre utilização de ferramentas no Google Meet, que foi promovido pelo pessoal aí da UDO, né, por intermédio, claro, do CDRH, e trabalha com essa parte de instrutoria, né? Foi um curso muito bom, promovido pela Silvia, a Jaqueline e o João, da UDO. É importante a gente destacar isso daí. E de maneira voluntária, é bom também a gente salientar. Adelina, agora sobre uma parte muito sensível, né, que o CDRH atua, que é sobre o acolhimento aos servidores técnicos e docentes, que também era uma atividade desenvolvida naquele corpo a corpo, né, mais próximo, presencial. E agora são desafios aí novos também que precisam ser transpostos, né? É necessário construir pontes, não muros, né, para tratar essas questões tão delicadas do acolhimento ao servidor técnico e docente. Como o CDRH vem desenvolvendo essas ações nesse campo? Rafael, para além desses desafios de conexão, né, e de nos mantermos conectados, a gente precisava, a CDRH já tinha essa busca presencialmente, que a CDRH fosse um lugar de acolhimento e fosse um lugar seguro também, né? Que as pessoas, quando acessassem os serviços da CDRH, a oferta que a CDRH tinha, que eles também sentissem segurança nisso. Então, a gente percebeu que, logo no início, claro, natural, as pessoas tiveram muito medo de serem contaminadas pelo Covid, e era um medo que era natural, porque a gente não conhecia, como ainda não conhecemos, mas mesmo essas medidas todas que nós temos acesso hoje, no início da pandemia, a gente ainda estava descobrindo. Então, foi preciso, de fato, transformar a CDRH ainda mais, no período pandêmico, num local seguro. E de que segurança é essa que eu estou falando? É a segurança de expor a minha fragilidade e isso não ser exposto para outras pessoas. É saber que eu tenho uma equipe que pode me escutar, pode entender o que eu estou passando agora e me ajudar a passar por esse momento, né? Então, quando a gente venceu esse desafio de nos mantermos conectados, a gente começou a trabalhar nesse novo desafio de dizer, olha, mesmo através do Google Meet, mesmo através do celular, mesmo através do e-mail, você está num lugar seguro. E nós vamos fazer essa escuta. Então, nós fizemos uma parceria muito bacana com a UNB, e foi muito importante porque nós lançamos uma pesquisa e a gente queria saber como as pessoas estavam se sentindo em casa. E essa pesquisa revelou muitas coisas,
coisas que nós precisamos atuar, como aqueles servidores que estavam muito frágeis nesse processo, mas também nos mostrou que muitos servidores estavam muito bem em casa e que estavam conseguindo desenvolver as suas atividades e que estava, assim, se adaptando, né, bem a esse momento, né? Então, nós fizemos inicialmente essa parceria com a UNB. Uma das coisas que eu sempre gosto, quando eu penso, assim, na CDRH, é pensar assim, Rafael, que a CDRH não é uma unidade apenas com aqueles servidores ali lotados. A CDRH hoje, ela está espalhada em todo o campus, porque nós temos, por exemplo, o pessoal da UDO, que são nossos parceiros fortes no processo de capacitação, né? A gente tem Ramon, que é lá do DCET. Ramon é a pessoa que nos acompanha, nos ajuda desde sempre, né, no processo de capacitação, quando a gente fala na matéria de tecnologia, né? A gente tem o pessoal do Departamento de Saúde, que nos ajudou muito também nesse processo, de colocar à disposição professores para falar sobre o assunto, para conversar sobre isso. E o Departamento de Economia, todos os departamentos, na verdade. Então, hoje, é difícil a gente dizer, a gente pode dizer sempre que o trabalho é promovido pela CDRH, mas se você olhar tudo que a gente ofereceu até hoje, a gente tem servidores de todas as unidades, né? Então, a CDRH ela é muito maior que aquela lotação. A CDRH hoje, ela consegue ser um pouco da universidade como um todo, de cada departamento, de cada colegiado. Então, assim, contando com essa ajuda, é que nós podemos, então, aplicar a pesquisa, pegar os resultados, acompanhar os servidores que, naquele momento, demonstravam uma necessidade maior de escuta, né? E pensamos também, a gente ouvia muitas pessoas dizerem assim, poxa, mas eu só estou vendo o pessoal da minha equipe. Eu só estou vendo o pessoal, as reuniões são sempre com as pessoas da minha equipe. Então, as pessoas vão trazendo essas demandas, a gente vai pensando assim, o que a gente pode fazer? O que dá para fazer? A gente fez aquela aglomeração no Meet, né, que foi muito bacana, a resposta a essa demanda que o servidor tinha. Eu não quero ver mais só o meu colega da unidade. Eu queria ver a galera que eu via no ponto de ônibus. Eu queria ver a galera que eu via na hora do almoço, né? Então, a gente pode fazer essa aglomeração lá no Meet, né? Para poder fazer com que as pessoas se encontrassem. Então, enfim, são ações. A gente agora está desenvolvendo uma coisa super bacana, e que também foi parceria, né, lá com a professora Márcia, no Departamento de Saúde. Nós montamos uma equipe para a gente pensar nos ciclos de diálogo, e nós lançamos a primeira edição, só com servidores do quadro técnico, e agora estamos lançando só com docentes, que é um espaço seguro de fala, né? Nós reunimos 5 pessoas no círculo e conversamos sobre o que nós estamos sentindo. Então, essas ações, elas são o resultado da demanda do servidor, vai chegando para a gente e a gente vai transformando isso em ação. Então, por isso que não dá para pensar na CDRH, como eu já falei, numa unidade fixa ali, nós apenas, né? A universidade hoje, ela é resposta de todas as demandas da universidade e são braços de todos os servidores da universidade também. Esse curso promovido pelo Ramon foi outro também que eu fiz, do SEI, muito bom. E um rapaz também, um potencial de competência e habilidade também muito bem captado. Essa é uma função também do CDRH, né? Captar essas habilidades e competências e tentar promovê-las ainda mais, né? Dos servidores que estão, de certa forma, alocados em outras unidades setoriais, mas pode contribuir de alguma forma, sendo um canal, né, vamos dizer assim, né, de conhecimento para uma rede muito maior, como você salientou. Adelina, essa parte que você citou de saúde mental é muito importante também que a gente dê destaque, né? Hoje nós estamos passando por uma dificuldade que o mundo inteiro, globalmente, vive, né? As questões de prejuízo à saúde mental, né? De frustração, ansiedade, depressão. Essa parceria que você citou aí com a UNB,
e a pesquisa é muito importante porque é justamente a sensibilidade da instituição, por intermédio do CDRH, buscando saber, né, a situação da saúde mental dos nossos servidores, colaboradores. Nesse esteio aí, Adelina, quais são os projetos? Você já disse alguma coisa aí, se puder desenvolver mais, as ações que o CDRH tem em vista no sentido de planejamento, né? Você, no início, falou de um planejamento que já tinha até setembro, mas teve que ter, né, tudo mudado, tudo alterado. Dentro dessas alterações, dessas retificações, quais são os planos, o plano de ação, né, a ser desenvolvido pela CDRH aí as próximas meses, né? Você citou sobre o encontro, que eu também participei, muito bacana, é bom rever, pelo menos, né, os colegas, isso, sem dúvida, acaba resgatando um pouco daquele sentimento de pertencimento, né, com o par, com o colega, que a gente vivenciava na própria universidade. Bom, então, a gente tem o que já funciona hoje, que já está consolidado, que a gente pode dizer que já é característica própria da CDRH remota, né, que é os ciclos de diálogo, que é um espaço onde os servidores eles podem falar sobre seus sentimentos, falar e compartilhar, né, com outras pessoas também aquilo que ele está sentindo. É uma troca muito bacana, muito interessante. A gente continua com o nosso canal de atendimento Posso Ajudar, e que a gente sempre informa lá no e-mail e também na nossa página no Instagram, onde a gente disponibiliza os nossos números. A gente tem um e-mail que é o cdrhapoio@uesc.br, que é aquele canal que a pessoa pode dizer, né, pode demandar alguma coisa que a gente possa atender para o servidor naquele momento. Para além disso, as capacitações, né, a gente não parou as capacitações, bacana quando você lembra que as capacitações, nesse momento, elas não estão sendo remuneradas, então a gente está contando com a voluntariedade mesmo dos servidores, e que tem se dedicado. Nós já temos uma carga horária, Rafael, expressiva de capacitação, um número importante de pessoas já capacitadas, né, então a gente já tem resultados importantes desse processo de capacitação. E aí, mais uma vez, lembrando que essa capacitação ela não seria possível se não fosse as parcerias com as outras unidades de trabalho, do DCET, a UDO, o Departamento de Saúde. Então, se não fosse o Departamento de Economia também, então, se não fossem essas parcerias, né, a gente talvez não desse conta dessa demanda. E o acompanhamento em perícia médica, em licença médica, na verdade, a gente continua fazendo também. O servidor precisa se afastar para licença médica, ou que precisa de uma renovação da licença médica, nós continuamos a fazer normalmente, né, um serviço que não houve nenhuma interrupção. Também temos dado um apoio importante, Rafael, aos servidores aposentados, em algumas demandas, às vezes até mesmo administrativa, alguma ponte que precisa fazer entre o servidor e outras unidades de trabalho, também nós temos feito, né? Então, qual é a meta para o futuro? É consolidar essas ações, né? Aumentar a participação das pessoas nessas ações e também ouvir o que as pessoas querem. Porque é isso que eu te falei, às vezes o servidor chega com uma demanda que a gente não tinha pensado, talvez, em atender, porque a gente não conhecia essa demanda. E a partir da fala do servidor, a gente começa a construir novas ações, né? Quem acompanha a gente no Instagram, vê lá que todas as semanas nós lançamos um conteúdo sobre segurança do trabalho. E que também tem sido muito bacana a gente falar do cuidado que você tem que ter na hora que você deve pegar um ônibus, ou do próprio cuidado que você deve ter quando você está em casa, para a sua segurança, né? Falamos um pouco já de ergonomia também. Então, assim, todos esses assuntos que estão gravitando em torno do trabalho remoto, a gente tenta absorver e transformar isso em alguma ação, né? E são essas ações todas que eu já te falei. Para além disso, né, a gente tem também o que a gente sempre fez, que é a escuta com a nossa psicóloga. A gente não faz terapia, nós não ofertamos terapia, mas nós ofertamos escuta, né? Então, o servidor ele pode entrar em contato com a gente, ele vai ser atendido pela psicóloga e ela vai ajudá-lo lá a tomar a ter um novo encaminhamento, enfim, né? O que se apresentar nessa busca. A psicóloga, ela dá esse suporte.
Então, assim, é basicamente tudo isso, né, que nós estamos fazendo. E a gente está muito feliz, Rafael, porque, incrivelmente, a gente sempre fala isso na equipe, a pandemia fortaleceu o nosso elo com o servidor, sabe? Se naquele primeiro momento a gente temia o distanciamento efetivo e até a falta de identificação do servidor com a CDRH, hoje nosso sentimento é completamente outro. A CDRH tem sido um lugar que tem atendido as demandas dos servidores, tem sido um lugar seguro para o servidor, para ele colocar as suas angústias, as suas demandas, né, as suas perspectivas, enfim. Né? Então, acabou que fortaleceu, a pandemia nos ensinou que, às vezes, a gente não dá muito valor àquela presença física, né? Porque a gente tem todo dia, né? E quando a gente se distancia, a gente fala, pô, mas as pessoas são muito importantes, as unidades são muito importantes, o meu colega é muito importante. Né? Então, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia, nós, servidores da Universidade Estadual de Santa Cruz, técnicos e docentes, muito mais fortalecidos, Rafael, com um elo muito mais forte, assim, valorizando muito mais o outro, mais sensível à demanda do outro, mais atento ao que o outro está sentindo. Então, eu acho que a gente está ganhando muito nesse sentido. E a gente fica muito honrado de fazer parte desse processo. Né, de ajudar as pessoas a olhar também esse momento como um momento de fortalecimento. Né? Então, isso para a gente tem sido muito gratificante, muito fortalecedor e nos estimula a fazer mais. A gente fica assim, agora a gente vai fazer o quê? Bora pensar numa coisa aqui para fazer. Né? Então, sempre tem uma ideia nova, as pessoas sempre trazem, outros servidores ligam para a gente, por que vocês não fazem uma coisa assim? Vamos fazer então. Né? Então, a gente está distante. Eu sempre costumo dizer isso, nós estamos distanciados socialmente, mas nós não estamos isolados, nós estamos bem conectados e bem preocupados e querendo também voltar para uma universidade melhor, mais fortalecida, né? Com relações mais fortalecidas. E acho que a gente volta sim, acho que a gente consegue voltar para o ambiente, se era muito bom, se a gente tem muita saudade da UESC, né? E do relacionamento com as pessoas. Quando nós voltarmos, nós vamos estar valorizando ainda mais, né, os relacionamentos, as pessoas, os processos, enfim. É verdade, Jodelina. E algumas coisas que a gente não dava muito valor, né, que eram pequenos momentos, né, a própria espera ali daquele ônibus do servidor que a gente encontrava os colegas depois do setor, no momento de almoço e tal, você vê tanto que faz falta, né? E ninguém é sozinho, né? A gente sempre precisa conviver, né? E essa parte de melhora, eu concordo contigo, viu, Adelina? Essa questão de empatia, essa questão de solidariedade, que muitos dos servidores estão dando prova hoje, empatia você promover um curso de uma maneira voluntária para ajudar o colega, né? Então, dentre outros manifestações que nós temos dos nossos colegas, servidores técnicos e docente. Essa entrevista é muito importante, inclusive, Adelina, para que a própria comunidade acadêmica tome conhecimento, né, das dificuldades, dos desafios, das ações que estão disponíveis e sendo desenvolvidas pela CDRH. Sempre, em toda oportunidade que eu tenho, eu sempre passo os louros para toda a equipe do CDRH, porque é um trabalho muito belamente feito, com muito esmero e também com muito esforço, que é um contingente de quadro reduzido, né? E é uma proposta muito grande de capilarizar a universidade como um todo, né? Distribuindo uma rede de ações que elas são, sem dúvida, ininterruptas, e é importante que essa entrevista seja feita para que todos tomem conhecimento. Temos uma dificuldade à frente muito grande com relação à parte de treinamento e qualificação, com a adoção da universidade pelo ensino não presencial, né? Vai ser um desafio. Então, de uma maneira muito coadunada, em sintonia, todos os servidores, junto com o CDRH, vão passar por esse momento juntos, né? Essa parte de capacitar o servidor, capacitar o docente, para que esse desafio do ensino não presencial possa ser possível, real, né? Sem dúvida perpassa por essa conjunção
de esforços. Bom, Adelina, eu quero deixar você muito à vontade aí para fazer nosso encerramento e destacar mais uma vez aí o agradecimento da FUSC e da Universidade como um todo, sem dúvida, do seu aceite a esse convite de entrevista e trazer esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas pelo CDRH. Fique muito à vontade aí para encerrar esse nosso momento e muito obrigado por conceder aí essa entrevista para a gente. Bom, Rafael, nós que agradecemos, né, e coisas, às vezes eu fico pensando, assim, que a gente precisa saber que nós não temos todas as respostas, não temos todas, ainda não atendemos a todas as demandas, mas estamos construindo. E esse é um trabalho feito a muitas mãos, né? Então, assim, à medida que o servidor busca a CDRH, a gente vai construindo novos produtos, novos serviços, né, para conseguir atender as demandas. Então, a primeira coisa, nós não temos todas as respostas, mas nós procuramos muito, né? Então, o servidor pode contar com a gente, sim. Pode contar com a gente, sim. Pode buscar a CDRH, sim. Uma outra coisa é que a CDRH é um conjunto de pessoas, né? É uma equipe muito fortalecida, mas que também é servidor, e que também é gente como a gente, né? Então, às vezes, também, nós precisamos deste apoio, precisamos deste acolhimento, e temos recebido dos próprios colegas, né? Quando a gente recebe uma ligação, eu acho muito bacana, Rafael, quando a gente recebe a ligação, e aí a pessoa conversa, a gente já fica assim, sim, mas você ligou para a gente mesmo para quê, né? E a pessoa diz, não, para nada, só para saber se vocês estão bem também. Né? Então, veja, essa é uma via de mão dupla, e que é muito bacana, é saber também que as pessoas estão preocupadas conosco, e que as pessoas também estão cuidando da gente, né? Então, isso nos fortalece, isso nos faz partir para novos projetos. E, propositadamente, eu deixei para o final um agradecimento à FUSC, como também parceiro da CDRH. É muito bacana a energia que a gente tem juntos, né? A CDRH e a FUSC juntos, a gente faz coisas muito bacanas, a gente constrói projetos muito bacanas, né? E, veja, a gente poderia ter muitas discordâncias, talvez, né? Por causa do próprio fazer da universidade ou do próprio fazer da FUSC, mas é incrível como a gente tem essa energia e como a gente quer as mesmas coisas. Então, hoje a gente tem uma FUSC muito atuante, e que é o melhor para o servidor. E a CDRH também quer o melhor para o servidor. Então, é muita força de trabalho junta, querendo o melhor para todos os servidores, né? Então, eu que agradeço muito a você, porque todas as vezes que a gente bateu lá na porta da FUSC, nós fomos sempre muito atendidos, né? E quero agradecer também, mais uma vez, e muitas outras vezes, as pessoas que têm apoiado o nosso trabalho, que têm se colocado como voluntários. A gente recebe muito e-mail, Rafael, das pessoas dizendo, sim, vocês estão trabalhando aí, eu posso ajudar em quê? E a gente diz, não, claro que pode, né? Tem sempre espaço para mais pessoas. E por isso que a CDRH não é a CDRH de Adelina, não é a CDRH de Carmen, não é a CDRH de Verônica, de Marco, de Carol, de Rose, de Luciene, de Josi, de Kelvin, de Manu. Não, a CDRH é a equipe, né? E isso para a gente é muito bacana, quando as pessoas sempre se referenciam a CDRH como a equipe da CDRH, porque de fato é isso que nós somos, uma equipe, né? Então eu quero agradecer muito, quero agradecer ao servidor que tem nos procurado, que tem usado, tem aproveitado, né, os produtos que nós temos e os serviços que nós temos oferecidos, o nosso agradecimento pela confiança, e dizer que vocês podem contar conosco, nós estamos aqui, né, para buscar juntos as melhores soluções, porque a pandemia vai passar, e daqui a pouco nós vamos estar trabalhando presencialmente, mas essas coisas que nós aprendemos no distanciamento, a gente não pode perder, né, então a gente volta, como eu já falei, muito mais fortalecido, muito mais solidários, muito mais empáticos, muito mais resilientes, né? Para a gente enfrentar os desafios que é entender como é essa nova universidade depois da pandemia, né? Quem são esses servidores que chegam? Porque aqueles servidores de março provavelmente não serão mais os mesmos servidores do retorno, né?
nós voltamos diferentes, nós voltamos com construções diferentes, com vivências diferentes, né? Então, até para a gente aprender a lidar com esse novo corpo de servidores que vai se apresentar quando a gente voltar para o ensino presencial, tá bom? Mas nós estamos sempre de portas abertas, é um prazer trabalhar, a gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente acredita, a gente anda na contramão desse estigma de servidor público. Nós trabalhamos sim, trabalhamos muito, somos muito empenhados, somos muito comprometidos com aquilo que fazemos, a gente leva o nosso trabalho muito a sério, e isso para que o servidor se sinta cada vez melhor, né? Eu costumo dizer que o que a gente quer é um ambiente de trabalho seguro e feliz, e acho que a gente pode construir isso sozinhos não, cada unidade separadamente não, mas juntos nós temos toda a condição de construir isso, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa, chama a gente. Tem qualquer dificuldade também, manda lá o e-mail para o cdrhapoio@uesc.br e a gente vai estar lá à disposição para ajudar.